Não sei se é de vocês, mas eu gosto daquelas histórias em que uma pessoa normal, dita normal, vê uma causa, vê algo, uma desgraça acontecer, e aquela pessoa, uma injustiça acontecer, e aquela pessoa dita normal é movida de compaixão e age. Não sei, vocês gostam desse tipo de história? Esse tipo de filmes em que há uma pessoa normal que ouve qualquer coisa acontecer e vai e faz e consegue resolver. Gostam? Eu vi a vossa mão. Sim, lá atrás, eu vi. Esta forma de agir, de ver uma situação difícil e ser movido de compaixão para resolver aquela situação, não é qualquer pessoa que tem esse sentimento. Tu podes dizer, mas não é qualquer pessoa, não é uma pessoa normal que tem esse sentimento. Não. Experimenta ir na rua e ver uma pessoa que está a passar mal, uma pessoa tropeça e cai. Quantas pessoas vão socorrer aquela pessoa que está a cair? Talvez poucas pessoas. Talvez uma pessoa, talvez ninguém. Ei, que horror! Eu não vou tocar naquela pessoa. Não é qualquer pessoa que vê uma necessidade e age. É um filho do rei. Alguém que tem nobreza no seu coração. Que vê uma situação difícil e é movido de compaixão. Por que é que eu digo isso? Se nós vemos um rei poderoso com sucesso no seu reino, por norma não é um rei que é um rei autoritário, que é um tirano. Por norma, é um rei, na história do mundo, é um rei que vê as necessidades e socorre. E nós, sendo filhos do rei, este mês todo nós temos estado a falar acerca desta natureza de ser um filho do rei. Este ADN de realeza, este ADN de um filho do rei, é quando nós conseguimos olhar para as circunstâncias à nossa volta e sermos movidos de compaixão, tal como o nosso rei é movido de compaixão. Um filho do rei tem as mesmas características do rei. Quando nós somos estes filhos do rei e nós vemos o nosso rei, Deus Todo-Poderoso, ser movido de grande compaixão, enviando o seu Filho para a humanidade, para dar a sua vida, para trazer salvação a este mundo perdido. Quando vê uma pessoa doente e traz cura e libertação. Esse é o exemplo que Deus nos dá de ser movidos de compaixão. Estas são as boas novas que nós temos, sendo os filhos do rei. Quando nós estamos a olhar para estas histórias de realeza, de reis, vamos olhar para a história de Israel novamente. Vamos ver qual foi o primeiro rei na história de Israel. Houve um tempo em que Deus estava a guiar o povo para a terra prometida. O povo de Israel, eles chegaram ao reino e conquistaram aquela zona. E depois o povo de Israel olhou para todos os reinos à volta e disseram, eles todos têm rei. Eles estão todos com um rei, uma figura a reinar. Nós também queremos isso. Então chatearam o profeta Samuel. E o profeta Samuel virou para o povo, virou para Deus e apresentou este pedido do povo para ter um rei. E Deus disse, não te preocupa. Eles não estão contra ti, o profeta. Eles querem um rei. Estão contra mim porque eles querem uma pessoa a governar. Então Deus foi e escolheu. Ele olhou para todos os homens de Israel. Todas as 12 tribos de Israel. Os seus olhos percorreram de norte a sul, de este a oeste, e encontraram um homem. Muitas vezes nós, quando lemos essa história no livro de Samuel, 1 de Samuel, nós podemos ter essa tendência somente de olhar para a parte final da vida de Saul, o primeiro rei, como ele se desviou dos caminhos de Deus. Mas no início, nós temos que ver como é que este homem foi chamado por Deus.
E em capítulo 10, fala acerca disso. Em que Deus olhou para todo o povo de Israel e escolheu o homem. E vamos ler em versículo 1 e depois versículo 6. Diz então, 1 de Samuel 10, versículo 1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, isto é, sobre o Saul, e beijou, porventura, e disse, porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade. Versículo 6. E o Senhor, e o Espírito do Senhor se apoderou de ti, e profetizarás e com eles, e te mudarás em outro homem. Então, nesta altura, Deus colocou um holofote espiritual sobre Saul. Samuel foi ter com Saul. Ele estava, por acaso, ele estava numa situação, estava escondido. Ele sentia-se inferior a todo o resto do povo de Israel. Mas quando ele se levanta, ele estava escondido por trás de umas caixas. Quando ele se levanta, ele é mais alto por uma cabeça de todos os outros homens de Israel. Ele era, nós podemos chamar, um homem bem constituído, um homem forte, um homem alto, talvez um gigante para o resto do povo. E esse homem recebeu a unção de Deus. A unção que era azeite que Samuel, o profeta, derramou sobre a cabeça, símbolo que Deus Todo-Poderoso estava a separar esse homem para a grandeza, para ser o próximo rei, o primeiro rei. Mas essa unção e mesmo a palavra profética sobre esse homem não transformou a sua vida. Se nós lemos os versículos seguintes, a vida de Saul manteve-se exatamente igual. Ele não foi viver para um palácio, ele não mudou de casa, não mudou de nome, não foi colocado uma coroa em cima da sua cabeça, não foi dado tropas e exército. Não, ele ficou exatamente igual. Eu não sei acerca de vocês, eu cresci na igreja, eu cresci muito tempo, desde sempre que eu estou a ver, eu vi mover de Deus, eu vi homens a chegar perto de minha vida, impor as mãos, derramar azeite, dar profecia. E tantas vezes, o que aconteceu na minha vida? Eu recebi aquela profecia e disse, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Domingo é um dia poderoso, aquela reunião fantástica, chega segunda-feira, exatamente igual. Não há mudança de vida. Esse homem, Saul, foi ungido, foi separado, houve profecia sobre a sua vida, mas não houve mudança. Ele não foi movido, ele ainda não tinha características de um rei. Vamos ver em frente. 1 Samuel 10, 10. Diz que o Espírito de Deus se apoderou dele e ele profetizou no meio deles. Qual é que é esta história? Mais 4 versículos depois do versículo 6, é que Saul estava no meio de uma escola de profetas dirigida por Samuel. E no meio daquela profecia, aqueles homens profetas, do nada, sem qualquer tipo de experiência ou preparação anterior, Saul começa a profetizar. Eu não sei se aconteceu na vossa vida, em que talvez tiveste uma experiência com Deus, talvez recebeste uma profecia de Deus, talvez recebeste a unção do Espírito Santo, talvez até foste usado nos dons do Espírito para trazer profecia, trazer palavra de encorajamento. Não sei se já aconteceu na minha vida, mas ainda não havia uma transformação do coração de Saul. Ele foi usado por Deus. A experiência sobrenatural estava lá, mas ele ainda não tinha sido movido por uma causa. Ele ainda não tinha aquele ADN de rei cá dentro. Mais em frente, versículo 27. Nós vemos aqui que apesar da escolha ser feita por Deus,
Havia várias pessoas em Israel que não aceitaram. E diz assim em versículo 27 que mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Então esta história de Saul, estes dias passaram, não sei se foram dias, foram anos ou meses, não sei quanto tempo é que passou, desde o versículo 1 de 1 Samuel 10 até este versículo 26. Mas houve tempo que passou em que o povo não estava a apoiar Saul. Porque Saul ainda não estava a ser movido por uma causa. Ainda não havia uma compaixão no seu coração. Quando nós começamos a agir de acordo com a vontade de Deus, recebemos a unção de Deus, recebemos a palavra de Deus, somos salvos. E quando começamos a agir, essa ação traz autoridade sobre a nossa vida. Em 1 Samuel 11, versículo 6. Esta é uma história um quanto macabra. É que o povo ao lado, um povo vizinho, começou a ameaçar uma das cidades de Israel. Em que ainda não havia um rei constituído, era um rei ungido, mas ainda não estava constituído. E este povo estava a ameaçar uma cidade e dizer: olha, nós vamos destruir esta cidade. Só não vamos destruir se vocês arrancarem o olho de cada um do povo da vossa cidade e nos entregar. Só assim nós não vamos destruir a cidade. Que coisa disparatada. Mas que coisa mais disparatada ainda é que o povo daquela cidade reuniu os dirigentes e perguntou: talvez é melhor nós arrancarmos o nosso olho. Talvez é melhor nós arrancarmos o nosso olho e entregar para o povo inimigo e nos render. Houve esta notícia que percorreu todo Israel. Houve um mensageiro que rapidamente saiu daquele alvoroço, daquela confusão. E em versículo 6, ele está a partilhar essa história. O que é que está a acontecer na cidade com Saul? Com o homem que foi ungido por Deus. E diz: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se uma grande maneira a sua ira. E depois no final do versículo 7 diz: então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Houve uma transformação nesta hora. Não na hora em que Saul foi ungido. Não na hora quando ele começou a profetizar. Mas quando ele recebeu aquele relato daquilo que estava a acontecer, aquela injustiça, aquela atrocidade que estava a acontecer naquela cidade, quando ele ouviu isso, ele foi movido de compaixão. O Espírito do Senhor começou a movê-lo de compaixão. E o povo de Israel juntou-se todo a ele como um só homem. Quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as orientações do nosso Deus, que é o Rei dos Reis, a ação produz autoridade. Deus chama todos nós a tomarmos a ação, a sermos movidos por Deus. Deus chama todos nós a sermos movidos por compaixão. Em Mateus 22, Jesus está a falar e ele diz assim: porque muitos são, Mateus 22, 14, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Talvez para vocês, tal como para mim, este versículo é um bocado confuso. Então Deus chama todos, mas agora Ele tem alguma exceção de pessoas, alguma preferência de alguns. Alguns são mais bonitos, então eu só escolho alguns. Alguns são de uma certa raça, então só vou escolher alguns. Não. Este versículo não está a dizer isso. Deus está a dizer que eu escolho a todos.
A minha voz está a chamar a todos a serem filhos de Deus. Mas somente alguns respondem. Então, somente alguns são escolhidos. A escolha de Deus, ou a capacitação de Deus, a autoridade de Deus, vem com a nossa resposta ao chamado de Deus. A porta está aberta para todos. O caminho não está impedido. O caminho está aberto. Jesus abriu essa porta. E Ele chama todos à salvação. Todos a um relacionamento com Ele. Mas poucos são escolhidos. Poucos são dados a autoridade de serem chamados filhos do Rei. Que esta autoridade de realeza para governar nesta terra. Porque poucos respondem a esse chamado. Quando nós olhamos para alguém ser movido pelas injustiças, nós podemos dizer, ok, então isto faz sentido quando é explicado na Bíblia que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então essa justiça, esta forma de ver as coisas serem postas em ordem, faz sentido. Então, eu estou a conseguir entender. Não é o sistema de tribunais, mas é o sistema de pôr as coisas certas. E realmente esse é o chamado de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, a primeira pregação que Ele fez foi na sinagoga de Cafarnaum, em que ele diz em Lucas 4, 18, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está aqui a dizer, em outras palavras, a minha missão é ser movido de compaixão. De ver uma doença e trazer cura. De ver uma injustiça a trazer justiça. De ver uma situação desprezável e trazer socorro. Isso é a minha missão de vida. Isso é a nossa missão sendo cristãos. O reino de Deus, o próprio trono de Deus, é estabelecido sobre esta justiça. Em Salmos 97, versículo 2, diz que a justiça e juízo são a base do seu trono. A própria justiça, pôr as coisas em ordem, é a própria base, é o fundamento do trono de Deus. A autoridade de Deus é estabelecida sobre a justiça. Sobre ver uma situação injusta a ser colocada em ordem. Agora, nós vemos que justiça e injustiça às vezes é levado para aquela área mais de lei, de tribunais, mas vamos simplificar este termo. Basicamente, justiça é ver o plano original, ou a maquete original, e ver o estado atual, que é incongruente, e retificar para trazer essa igualdade. Outras palavras é orar. Deus, que seja feita a tua vontade. Teu reino venha aqui na terra como é no céu. É ver o plano original de Deus, o plano original do céu, do reino de Deus, ver o mundo à nossa volta, que a realidade é incongruente, não bate certo, e trazer essa realidade celestial para a realidade natural. Isso é trazer o reino de Deus. Isso é trazer a justiça de Deus. É ser movido por Deus. Significa, ok, no céu não há doença. Por isso que Jesus disse que vai e curai os enfermos. No céu não há demónios. Por isso que Ele disse, vai e expulsai os demónios. Conseguem entender esta lógica de porque que o trono de Deus está firmada sobre a justiça? Porque que Jesus foi incumbido com a missão de trazer justiça ou retificação deste mundo ao plano original. Essa é a mesma missão que tu tens, que eu tenho. Olha para a pessoa ao teu lado e diz, essa é a minha missão. A minha missão é trazer justiça.
Jesus foi o exemplo de um homem ungido. Cristo significa isso, ungido de Deus. Jesus é ele foi ungido, ele recebeu toda a autoridade, mas não foi para trazer opressão de um governo, de um rei que traz opressão, mas foi para trazer tudo de volta ao plano original. E quando nós, sendo filhos de Deus, andamos segundo a sua vontade, nós temos essa mesma autoridade. É interessante, quando nós olhamos para este mundo à nossa volta, nós podemos ver várias situações em que há opressão. Em Lucas 11, Jesus está aqui a falar acerca de como é que nós lidamos com essa opressão. Em Lucas 11, 19, diz que, mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, Jesus está próprio a falar, se eu estou a expulsar demónios com o dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando nós temos uma posição ofensiva contra os planos, as intenções demoníacas contra a nossa vida, quando nós conseguimos ver que os problemas que nós estamos a passar não são problemas naturais, são problemas espirituais. E quando nós lidamos com isso de uma forma espiritual, nós estamos a declarar o reino de Deus, estamos a implementar o reino de Deus. Efésios 6:12 diz que é porque nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa batalha não é contra as pessoas à nossa volta, não é contra as contas que nós temos para pagar. A nossa batalha não é contra a doença, não é contra estas coisas. É diferente, é superior. É um outro nível. E só conseguimos ter essa autoridade sobre esse outro nível quando nós temos entendimento que o reino de Deus vem quando nós declaramos que essas forças diabólicas não têm lugar na nossa vida. A autoridade vem sobre a nossa vida quando nós andamos em obediência à sua palavra. Esta semana eu estava a ler esta passagem em 2 Coríntios. E eu vou ler esta passagem de versículo 3 a versículo 6, mas numa versão mais corrente, versão do livro. E diz assim, é verdade que somos seres como todos os outros. Nós somos iguais aos humanos que estão à nossa volta, graças a Deus. Graças a Deus que sou igual aos restos humanos. Mas o nosso combate é diferente do deste mundo. As armas do nosso combate não são humanas. São armas de Deus. Poderosas para a destruição das fortalezas contra Deus. Estas armas podem derrubar os argumentos daqueles que se levantem com orgulho contra o conhecimento de Deus. Estas armas são espirituais e são capazes de levar o entendimento à obediência voluntária a Cristo. E estamos prontos a usá-las eficazmente contra todos que são rebeldes a Cristo. Mas só depois de vocês mesmos terem decidido obedecer plenamente. Uau! Incrível! Fala acerca de nós temos esta capacidade, esta autoridade, esta unção, esta capacidade sobrenatural, sendo filhos do Rei, sobre a nossa vida, de implementar o reino de Deus em cada sítio onde nós formos, sermos movidos, tal como Jesus foi movido. Nós temos essa capacidade dentro de nós. Faz parte de quem nós somos. No entanto, mas só depois de vocês mesmos terem decidido obedecer plenamente. Que vale nós temos uma autoridade se nós não
temos o poder para exigir, se não faz nada, nós podemos ter uma grande forma de ser, uma grande personalidade. Nós podemos ser muito criativos, muito talentosos, saber tocar muito bem, saber agir muito bem, até talvez ter muito dinheiro, mas sem eficácia, sem realmente trazer o reino de Deus ao mundo à nossa volta, sem realmente ver transformação à nossa volta, porque não estamos a obedecer plenamente a vontade de Deus. Então, o que é obedecer plenamente? Zé Carlos falou muito bem acerca disso. Obedecer plenamente é amar Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Tudo. Amar Deus sobre todas as coisas. Sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos, sobre a tua segurança, sobre proteção, sobre provisão. Amar Deus sobre tudo. Como é que isso é feito? Cada um de nós sabe o que é puxa o nosso coração. O que preenche-nos, o que alimenta-nos. Cada um de nós sabe isso. Quando nós não buscamos Deus em primeiro lugar, nós estamos a ficar preenchidos com outras coisas. Muitas vezes nós temos que desligar certas redes sociais. Muitas vezes nós temos que dizer não a certos sites. Muitas vezes nós temos que dizer não, eu não sou assim, eu não vou entrar, não vou encher, não vou alimentar-me com isso. Porque eu sou filho de Deus. Eu vou amar Deus sobre todo o resto. Amar o teu próximo. Naquele grande missão, aquele grande mandamento que diz: amar Deus sobre todas as coisas, com toda a tua carne, com tudo que tu tens, amar Deus. Depois diz amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar o nosso próximo. Nosso próximo talvez nem é propriamente alguém que está na igreja. Pode ser nosso vizinho, quem está à nossa volta, nossa esfera de influência, nosso círculo de influência. Amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. Não somente olhar de lado. Não somente, olha, eu tenho pressa, eu sei que estás aí, boa tarde, bom dia, mas eu não vou amar. Amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. Amar a igreja também. Antes de Jesus ser crucificado, ele estava a encorajar os seus discípulos para amar uns aos outros. Para os discípulos amarem uns aos outros. Para aqueles 12 homens andarem em amor. Para que o mundo conhece que Deus é o único Deus através do amor que eles têm. Então, como é que nós andamos em obediência quando nós andamos em amor? Para com as pessoas da mesma fé. Para com as pessoas da igreja. Andamos em amor. Conseguimos olhar para o nosso próximo e dizer: ok, eu amo-te. Eu gosto de ti. Bora lá. Quando nós amamos a igreja, nós estamos a obedecer a Deus. E também quando nós amamos os nossos inimigos, estamos a obedecer a Deus. Jesus até disse que, para que não haja mal-entendidos aqui, para eu não estar a dizer amar todo o mundo, não, amar mesmo os teus inimigos, mesmo aquelas pessoas que tu não gostas, que fizeram-te mal, que ofenderam-te, que talvez disseram coisas, mentiras contra a tua vida, enganaram-te, traíram-te. Talvez é muito pesado dizer que são inimigos, porque inimigos é uma palavra muito pesada, mas quando nós não queremos nada com ninguém por causa de algo que foi feito, que foi desagradável, uma mágoa entre duas pessoas, aquelas pessoas não são amigas, são inimigas, são afastadas. Ama mesmo aquelas pessoas que fizeram mal. Quando nós andamos neste amor, tudo o resto é completo. Nós podemos dizer que nós estamos a obedecer a Deus. Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas. Quando nós dizemos não a certos programas, a certas coisas. Dizemos: eu só vou focar em Ti, Jesus.
Se eu tenho que jejuar, eu vou jejuar. Se eu vou levantar cedo, vou levantar cedo. Se eu tenho que dizer não a certas coisas, eu vou buscar a tua presença. Se tenho que orar todos os dias, eu vou orar todos os dias. Se eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu vou ler a Bíblia. Mas eu vou estar completamente focado em Ti. O que alimenta-nos determina quem nós somos. O que alimenta-nos vai influenciar cá dentro o nosso coração. Nós dizemos que nós amamos Deus, mas enchemos a nossa vida de porcarias na televisão ou na net. Nós não estamos a amar Deus. Amar Deus. Temos de dizer, Deus, eu faço um voto de santidade com os meus olhos, com os meus ouvidos, com a minha boca, com o meu coração. Eu só quero a Ti, Jesus. Isso é amar Deus. Amar o nosso próximo. Amar a igreja. Amar os nossos inimigos. Quando nós andamos neste amor, neste nível de obediência, em que nós podemos realmente dizer com autoridade que venha o Teu reino e vai-se manifestar o poder de Deus. Vai ser manifesto o poder de Deus. O impacto da igreja não vem com a estrutura ou a qualidade que a igreja faz, as transmissões online, a estrutura que a igreja tem, a qualidade da liderança, quantidade de grupos de vida que estão abertos. Isso não determina o sucesso de uma igreja. O sucesso da igreja, o impacto da igreja, que é quando cada pessoa tem um entendimento que eles são filhos de Deus. Que tem um entendimento de sua identidade. E são movidos por compaixão. Não basta somente a equipa de liderança ou o ministério de evangelismo ser movido por compaixão. Não basta nós termos uma associação de caridade. Aquelas pessoas daquela associação são aquelas pessoas que são destacadas para serem movidas por Deus. Não. Jesus, antes de ele ir embora, disse: ide por todo o mundo. Vão! Diz, vão! Saem daqui! Vão todos! Façam discípulos de todas as nações. Vão! Tragam as boas novas para que todos venham à salvação. O impacto da igreja é que quando cada um, quando eu, somos transformados por seu amor e somos movidos de uma forma individual, mas depois também uma forma coletiva, que nós dizemos que, eu estou a ser movido. Natasha, tu estás a ser movida. Vamos lá dar as mãos para, em conjunto, vamos ser movidos. A Bíblia diz que uma pessoa pode pôr em fuga 1000, 2 pessoas, 10.000. É algo exponencial o impacto que há quando há união, quando há amor. Quando nós conseguimos dizer, eu estou a ser movido. Cá dentro o meu coração está a arder. Eu estou a ver pessoas a perder todos os dias nas notícias. Estavam a dizer que de 5 em 5 minutos, acho eu, que uma pessoa está a morrer de Covid. Pessoas estão a morrer todos os minutos. Pessoas à nossa volta estão a morrer sem conhecer Jesus. Acho que isso é um motivo de ser movido. Acho que isso é uma injustiça. Acho que isso é algo que nós, como filhos do Rei, nós não devíamos passar bem com isso. Nós devíamos ser movidos de compaixão. Dizemos, Deus, tem misericórdia, usa-me, onde é que eu posso falar, onde é que eu posso ministrar? Com quem é que queres que eu telefone? Com quem é que precisa de ouvir esperança? Quem, Deus? Quem? Quando nós temos este fogo dentro de nós, isso é uma característica do Rei que está dentro de nós. Porque um Rei não deixa que o seu reino caia em desgraça sem fazer nada. Não deixa que o seu reino caia em pobreza sem trazer socorro. Imagina, tu és um rei de um reinado em que todo o teu reino está a ser assolado por uma doença mortífera.
em que família após família está a ser assolada e estão a morrer. Centenas de pessoas por dia. Como é que tu ias sentir sendo o rei daquele reino? Responsável por aquele reino, por aquele povo. Como é que tu ias sentir? Eu ia tentar fazer tudo o que eu podia fazer para travar aquela doença, para trazer segurança ao meu povo. É o mesmo sentimento que o nosso rei tem quando vê a desgraça deste mundo. É o mesmo sentimento que tu deves ter. Filho, filha do rei, vendo a desgraça à tua volta. Venha o teu reino. Tantas vezes nós dizemos estas palavras de uma forma tão corriqueira, tão banal. Perde o significado, perde o peso que estas palavras têm. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que as coisas sejam postas em ordem. Que a corrupção pare. Que o aborto pare. Que a desgraça pare. É essas pessoas que Deus está à procura. Deus está a chamar a todos. Mas escolha somente aquelas pessoas que dizem: Deus, basta. Eu quero ser movido. Eu quero mover em compaixão. Cada um de nós somos chamados filhos do Rei. Cada um de nós pode ser movido de compaixão. Tu não precisas de ir para uma conferência para ser movido de compaixão. Só tens que olhar para o que está a passar à tua volta. Tu não precisas de um grande raio a cair do céu para seres movido de compaixão. Só tens que tomar o primeiro passo e obedecer. Cada um de nós pode ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não somente é o nosso consolador, companheiro, mas ele é o poder manifesto de Deus dentro de nós. Imagina o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo o que nós vemos à nossa volta. Dentro de nós. Aquele poder dentro de nós. A plenitude de Deus dentro de nós. Isso é o Espírito Santo. E se nunca fores cheio do Espírito Santo, hoje tu vais ser cheio do Espírito Santo. Mesmo no sítio onde tu estás. Tu vais ser cheio do Espírito Santo. Ele vai preencher-te. Ele vai avivar tudo que está em ti. Cada um de nós temos a capacidade divina de Deus para trazer o seu reino para esta terra. Aleluia. Amém. Ao terminar, vamos ficar em pé, vamos orar. Apresenta a tua vida perante o Senhor, mesmo onde tu estás. Sai daquela zona mais confortável. Eu sei que muitas vezes quando nós estamos no sofá, nós começamos a encostar e estamos quase a dormir e está a ser bom a pregação, mas ainda não estamos bem movidos. Põe-te numa posição mais a responder mais a Deus. Se precisas de ajoelhar, se precisas de abrir os teus braços, se precisas de fechar os teus olhos, se precisas de ficar em pé, fica em pé. Mas hoje vamos responder a este chamado de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A voz de Deus está a chamar a tua vida nesta hora. Onde tu estás, a voz de Deus está a chamar-te. Tal como alguém a bater numa porta, está a bater na porta da tua vida. E Jesus quer entrar na tua vida, trazendo uma vida abundante, uma vida transformada. Então, nesta hora, antes de nós avançarmos mais, vamos fazer esta oração de abrir o nosso coração para Jesus. De entrega do nosso coração para Ele. Dizemos: Deus, eu aceito-te. Repete esta oração comigo. Diz: Jesus, eu ouço o teu chamado e eu reconheço que tu és o Filho de Deus.
Eu reconheço que Tu abriste o caminho para eu ter uma vida eterna, abundante. Mas eu estou longe. E não respondi ainda. Hoje eu respondo. E Deus perdoa este afastamento. E entre no meu coração como meu Salvador e meu Senhor, meu Rei. Que a minha vida seja Tua. Eu entrego tudo para Ti. Este é o primeiro dia de uma nova vida. De um novo tempo da Tua vida. Se esta foi a primeira vez que tomaste este passo e estás um bocado perdido de como é que isto funciona, nesta transmissão, há os nossos contactos, há o nosso website. Manda-nos uma mensagem, manda-nos e-mail e nós temos todo o prazer, a maior honra de ajudar-te neste processo. De partilhar contigo uma Bíblia, a Palavra de Deus. E há alguns passos práticos de te firmar nesta nova caminhada. Entra em contato connosco. Nós temos mesmo muito prazer em ajudar-te neste processo. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, diz que o Espírito Santo entra em nós e nós somos o templo do Espírito Santo. Ele começa a habitar em nós. E talvez tu já entregaste a tua vida para Ele. Talvez já entregaste o teu caminho, o teu futuro para Ele, as tuas preocupações. Mas hoje tu queres ser cheio do poder do Espírito Santo. Queres ser cheio do poder do Espírito Santo. Muitas vezes quando nós estamos afastados, estamos em casa, a vida nos distrai e parece que aquele poder que talvez sentimos em tempos já não está lá. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele não muda. O seu poder não diminui. Só nós temos que desejar. Temos que responder. Temos que clamar. Diz, Espírito Santo, enche-me, enche-me, enche-me da Tua presença. E hoje de manhã faz esta oração. Coloca mesmo em símbolo de encher a tua vida, as tuas mãos sobre o teu coração e diz, Espírito Santo, eu preciso de Ti. A minha vida é tão fútil sem a Tua presença. As minhas palavras são ocas sem o Teu poder. Espírito Santo, enche-me, Senhor, com a Tua presença. Enche-me completamente. Eu abro cada porta na minha vida, Senhor, para Ti. Mesmo aqueles lugares mais escuros, aqueles lugares mais escondidos, eu abro. Eu quero largar a velha vida, a velha forma de pensar. E eu clamo, Senhor, Espírito de Deus, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me, Deus. Faz esta oração, deixa estas palavras a sair da tua boca de uma forma audível. Enche-me, Senhor. Espírito Santo, enche-me, enche-me. Enche-me da tua presença. Enche-me, aviva. Aviva, se em tempos tu sentiste aquele fogo dentro de ti, tu eras movido por compaixão e pelo Espírito de Deus para orar e jejuar, mas agora aquilo está oco, aquilo está seco. Isto é como uma fogueira, que as brasas estão lá, só precisa de um sopro. Só precisa de um sopro sobre as brasas. Por isso, fecha os teus olhos e diz, Espírito Santo, sopra sobre as brasas novamente. Sopra sobre as brasas. Sopra sobre as brasas. Eu quero arder. Eu quero arder. Eu quero estar em chamas por Ti, Senhor. Eu quero que o meu coração seja em fogo pela Tua presença, pelo Teu amor, para que eu possa ser movido em compaixão. Santo, Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Eu sei que cada um de nós conhecemos pessoas em que podem ser nossos vizinhos,
podem ser os nossos irmãos da fé ou podem ser os nossos inimigos. Que nós conhecemos algumas pessoas nessas categorias. E eu desafio-te hoje, de manhã, a fazer uma oração movido pela compaixão de Deus pelas suas vidas. Diz mesmo: Deus, eu apresento esta pessoa perante Ti. Obrigado porque Tu amas esta pessoa. Deus, traz o Teu reino para esta pessoa. Traz cura, traz salvação. Traz o Teu amor, Jesus. Começa a orar por alguém que Tu conheça. Nesta hora, começa a levantar a tua voz e Deus, traz salvação. Toca, Senhor, de uma forma especial, hoje de manhã, a esta pessoa e diz mesmo o nome dessa pessoa. Traz, Senhor, traz o Teu reino. Ser movido por compaixão não começa com fazer uma grande obra, fazer uma grande coisa. Começa com coisas pequenas. Começa com uma oração. É uma oração não acerca de nós, não acerca da nossa vida, mas acerca de quem está perto de nós. Quem nós conseguimos ver e precisa do amor de Deus. Começa com isto. Eu desafio-te que esta semana ora todos os dias para alguém, para que essas pessoas conheçam Deus. E nesta oração, pede: Espírito Santo, ilumina-me, revela o que é que Tu queres que eu faça. Põe em mim o desejo de telefonar, de fazer qualquer coisa para transmitir o Teu amor. O mundo à tua volta precisa de Ti, porque Tu tens Deus dentro de Ti. E precisa que Tu abras a tua boca, que falas a esperança, que falas o amor de Deus. O mundo à tua volta precisa que está dentro de Ti. Senão eles vão morrer sem conhecer Deus. Porque Tu não falaste. Porque não foste movido por compaixão. E não trouxeste o reino de Deus à terra onde Tu estás. Deus, move-nos, Senhor. Nós queremos ser movidos, Deus. Queremos ser movidos por compaixão, por amor. Queremos ser movidos por Ti, Espírito Santo.